Oi, dando continuidade à nossa segunda unidade, eu sou o professor Éder, do curso de Fundamentos de Economia, e vou falar um pouco sobre o que será debatido, o que será mostrado nessa segunda unidade. Em primeiro lugar, gente, o objetivo dessa unidade é mostrar para vocês os conceitos básicos de microeconomia, tá? E a primeira pergunta, o que seria a microeconomia? É o estudo do comportamento das unidades familiares, das famílias, do consumidor e das empresas. Então, basicamente é isso. É o estudo do comportamento do processo de produção, da demanda e da oferta. A microeconomia, ela se preocupa com as unidades pequenas, micro vem de pequeno, economia. Então, é o estudo da economia pequena, ou seja, estudo dos gostos ou preferências dos indivíduos, das firmas, né? Ou seja, então, é um estudo da pequena economia, bom? A ementa dessa segunda unidade será basicamente os conceitos básicos de microeconomia, os conceitos de utilidade, o conceito de restrição orçamentária, demanda e oferta. Tá? E aí, colegas, ao final terá uma avaliação com 5 unidades, com 5 questões que vocês poderão fazer, tá bom? E eu irei também disponibilizar a apostila, que é uma apostila que eu utilizo, em que tem vários conceitos básicos. O livro será o livro do professor Luiz Henrique, de Microeconomia, que se encontra na biblioteca do campus do IFMA de Bacabal. Bom? Aliás, do Luiz Henrique, de Fundamentos de Economia. Bom? E aí, gente, primeiramente, eu já falei sobre o conceito de microeconomia e eu irei falar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, as necessidades humanas, que elas são ilimitadas, são necessidades gerais e ilimitadas. Como assim? Como as necessidades são ilimitadas? É aquela questão, colegas, da insaciedade. O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer ter, né? Ele nunca está saciado. Se você ganha, por exemplo, R$1.000, você quer passar a ganhar R$2.000. Se você ganha 5.000, você quer passar a ganhar 10. Se ganha 10, 20. Por quê? Porque o ser humano, ele é insaciável por natureza. Faz parte da nossa própria, do nosso modus operandi de vida, correto? Um outro conceito básico são de bens. E aí, bem, gente, não é a expressão meu bem, né? Mas é de você ter o quê? Bem significa que está mais relacionado à mercadoria, a produto. Então, eu tenho bens econômicos, que são os bens produzidos pelo homem, como, por exemplo, o celular, esse óculos que eu estou usando, a minha camisa, caneta, etc. E eu tenho os bens livres, que são bens que estão em abundância e que não são produzidos pelo homem, como, por exemplo, o ar, a luz solar. Vejo que sem esses dois bens, o ar e a luz solar, nós não existiríamos. Então, são bens de extrema importância, mas não são produzidos pelo homem, né? São bens naturais, correto? Então, nós temos esses dois tipos de bens. Um outro conceito básico de microeconomia é o conceito de cestas de mercado, cesta de bens. O que é uma cesta de bens? Gente, é uma cesta de mercadorias. Basicamente, é a cesta de supermercado, aquela cestinha que você vai no supermercado fazer sua compra. Então, essa é a cesta de bens, né, em que você possui uma quantidade determinada de bens dentro dessa cesta. Quando você vai ao supermercado, você utiliza o carrinho de supermercado. Vamos supor que você compre 2 itens, Coca-Cola, uma hipótese, tá, gente? Eu não estou falando para ninguém comprar. É um exemplo. Coca-Cola e biscoito recheado. Então, a sua cesta de bens, ela possui 2 itens, correto?
Mas basicamente esse é o conceito de cesta de bem, é uma cesta de mercadorias que o consumidor possui, tá? E aí, colegas, dito esses dois conceitos, a microeconomia ela se preocupa com as unidades individuais de consumo. Existe o conceito de ceteris paribus. O que é isso? No conceito de ceteris paribus é tudo ou mais constante. Eu estou preocupado em estudar apenas as relações entre duas variáveis, mantendo as outras constantes. Ou seja, eu só quero saber da relação entre duas variáveis, como, por exemplo, a relação entre preço e quantidade. Então, a economia, a micro, ela lida com o conceito de preço e quantidade. Colegas, observem que quando o preço de uma determinada mercadoria ele diminui, a quantidade demandada, ou seja, o consumo, ele aumenta. Quase sempre isso acontece, né? Menos com algumas mercadorias, mas via de regra sim. Por exemplo, um celular custa R$2.000. Se o preço dele cair para R$1.000, imagine que tem uma promoção. É normal que o consumo vá aumentar, tá bom? Então, esse é o conceito de preço e quantidade. Nós estamos preocupados apenas com a relação preço e quantidade de um bem. Ah, professor, mas tem a cor, tem o clima. Gente, se você não entender uma relação entre preço e quantidade de um determinado bem, como é que você vai... Imagine assim, ah, professor, mas eu vou comprar um bem, né, um produto, um celular, mas depende da cor, depende da marca, depende que é o que nós normalmente fazemos. Mas é mais difícil nós entendermos, tá? Então é melhor a gente se focar primeiro numa relação ceteris paribus, ou seja, vamos esquecer a questão da cor, da marca, apenas entre preço e quantidade, tá bom? Um outro conceito é o de que mais é sempre melhor em economia, né? Quanto mais o indivíduo tem, mais ele quer ter, e aí se relaciona com o conceito de saciedade. E outro ponto, gente, é que na microeconomia nós estudamos os agentes racionais. O que é a pessoa racional? São pessoas que tomam decisões baseadas na razão, naquilo que vai fazer melhor para ele, tá? Professor, mas por que nós não estudamos indivíduos irracionais? Gente, porque o indivíduo racional é um indivíduo que ele toma decisões não baseado numa certa lógica, numa certa razão, mas muito baseado na emoção, tá bom? E assim, imagine você estudar, gente, em linhas gerais, um indivíduo doido, por exemplo. Não tem como você entender o que ele quer, né? Doido, quando eu falo assim, gente, aquele conceito mesmo antigo, do cara que, sei lá, que rasga dinheiro. Como é que eu vou estudar um indivíduo que rasga dinheiro? É difícil, porque às vezes você pode dar pela nota de R$100, ele pode rasgar. Ele pode preferir uma nota de R$100 ao invés da nota de 2. Então isso a gente não considera. A gente considera o seguinte, que o indivíduo sempre vai preferir a nota de R$100 ao invés da nota de 2. Então isso é um comportamento racional. E até para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Então nós temos esses três pressupostos. O conceito de ceteris paribus, os agentes microeconômicos, o agente racional e quanto mais, melhor. Essas três premissas. Dito isto, vamos agora falar um pouco sobre o conceito de utilidade. Utilidade, meus caros, nada mais é do que uma medida de satisfação. Ou seja, é o quanto de satisfação eu tenho em consumir um determinado bem ou objeto. Por exemplo, se você perguntar para mim, professor, o que é que você gasta o seu dinheiro que te dá mais utilidade, que te dá mais satisfação? Colegas, no meu caso, é com comida. Eu amo comer, principalmente... gente, eu gosto de tanta coisa. Mas, por exemplo, professor, qual é a nota de 0 a 10 que você sente em consumir, por exemplo, pizza? Eu vou lhe dizer que a nota vai ser em torno de 10. Tá? E aí, professor, e consumir, por exemplo, sushi, também vai ser uma nota em torno de 10. Ou seja, a minha utilidade ela está relacionada
muito a questão do meu consumo de alimentos. Mas eu também gosto de consumir roupas, de consumir, por exemplo, de viajar, eu adoro, né? Então de 0 a 10 eu dou 10. São os meus gostos ou preferências, tá? E aí, gente, vamos fazer uma certa brincadeira com vocês. Imagine que aqui para quem come pizza, tá bom? Para quem não come, imagine um outro tipo de bem que você gosta. Que o primeiro pedaço, você tava com fome, né? E aí você vai consumir o primeiro pedaço de pizza. Eu vou citar aqui no meu caso. Qual é a nota de 0 a 10 que você dá? Eu dou 10 para o primeiro pedaço. Eu comi o primeiro pedaço, eu vou comer o segundo. Qual é a nota de 0 a 10 que eu vou dar para esse pedaço? Eu vou dar uma nota em torno de 7 ou 8, tá? Consumi o segundo pedaço. Vou consumir agora o terceiro. Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para o terceiro pedaço? A minha nota vai ser em torno de 6,5, 7, tá? Ah, professor, agora você vai consumir o quarto. Gente, eu não como 4 pedaços de pizza, então a minha nota será 0. Então, veja que o primeiro pedaço eu dei uma utilidade em torno de 10. No segundo, eu dei uma utilidade em torno de... uma nota em torno de 8. E no terceiro, em torno de 7, ou seja... É o conceito de utilidade marginal decrescente. A partir do momento que eu vou consumindo mais pedaços, a minha utilidade, a minha satisfação, ela vai diminuindo, né? É mais ou menos o seguinte, imagine uma pessoa que não tem nenhum carro. Quando ele compra o primeiro pedaço, gente, quando ele compra o primeiro carro, a utilidade dele pode chegar a 10, né? Poxa, o cara tá feliz, é o primeiro carro da vida dele. Mas ele já tem um carro, ele vai comprar o segundo. O segundo, gente... é 9, 8,5, 8, porque ele já tem um carro, entendeu? A questão do conceito de escassez e utilidade. Um outro conceito importante é o de restrição orçamentária. Colegas, restrição orçamentária é um nome chique para a renda. Então imagine que você, para os meninos, né? Você vai sair com sua namorada e você não quer falar que tá liso. Aí lá vai perguntar, e aí, João, como é que você tá de bolso? Como é que você tá? Aí você, não, eu estou com minha restrição orçamentária baixa, eu estou com minha renda baixa, ou seja, eu estou sem dinheiro. Então, restrição orçamentária, gente, significa renda. Por quê? Porque a minha renda ela é uma restrição, eu não posso consumir tudo o que eu quero, eu não posso consumir tudo o que eu desejo, dado o meu nível de satisfação, dado a minha restrição orçamentária, correto? Um outro conceito tão importante é o conceito de demanda. Demanda, gente, é a vontade, é o desejo de consumir de uma classe dos consumidores em um determinado período de tempo. Então ele é um desejo, ele não é uma realização. Demanda é o desejo de consumir em um determinado bem em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, imagine que aqui em Bacabal vai ter o show da Anitta, né? Uma hipótese. E aí foi oferecido 1.000 ingressos. 1.000 ingressos, mas aí eu tive uma procura de 10.000 pessoas querendo ir para o show. Então, a minha demanda foi de 10.000, mas infelizmente eu só tenho 1.000 ingressos. Então, assim, imagine que 9.000 pessoas tiveram o desejo, tiveram a procura, mas não realizaram. Mas eu tive 1.000 pessoas que conseguiram realizar a demanda. Ou seja, então a demanda nada mais é do que a procura. Enxergue como sendo o consumidor. E aí, colegas, o que é que influencia a demanda? O que é que Primeiro, é a renda. Quanto maior a renda, maior é a procura, correto? Então, quanto mais os indivíduos ganham, mais eles tendem a demandar. Então, por exemplo, o indivíduo que ganha R$1.000, ele vai consumir um tipo de celular a um preço X. Se ele ganha R$10.000, ele vai consumir um celular bem melhor, tá? Um outro fator é o preço. Quanto menor o preço, maior tende a ser a demanda, maior tende a ser a procura. Imagine um celular que custa 5.000. Se esse celular, o preço dele cair para R$1.000, a procura por ele vai ser grande. Um outro fator, gente, também é o gosto ou preferência. E por fim, nós iremos falar sobre a oferta. A oferta, colegas, é o contrário. É a quantidade ofertada pelas empresas de um determinado bem ou serviço
em um determinado período de tempo. É um desejo de vender, é um desejo de ofertar, mas não é uma realização. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, existe uma empresa que ela... Vamos pegar o exemplo da Anitta, né? Ela veio para Bacabal, aí foi ofertado 5 mil ingressos, mas só foi vendido 2 mil ingressos, só foram vendidos 2 mil ingressos. O que é que vai acontecer? Ou seja, a empresa ofertou 5 mil, mas só foram vendidos 2 mil ingressos. Então houve o quê? Houve um desejo de vender os 5 mil, mas não foi concretizado, tá? E a oferta, se relaciona à empresa. Então, quais são os fatores que influenciam a curva de oferta? Nós temos o preço, quanto maior o preço, maior é a oferta. Ora, gente, imagine, por exemplo, um pedreiro, ele oferta o seu serviço. Se a diária de um pedreiro está custando R$100, eu vou ter, por exemplo, aqui em Bacabal, 1.000 pedreiros. Mas se a diária custar R$400, eu vou ter mais pessoas querendo ser pedreiros, porque mais pessoas vão ganhar. O maior exemplo é que a procura pelos cursos de medicina, ela é tão grande. Por que tantas pessoas querem ser médico? Porque o preço pelo serviço de medicina ainda é caro, né, na região, tá bom? As inovações tecnológicas e os insumos, né? As inovações tecnológicas, gente, o melhor exemplo é o celular. Quanto mais inovação o celular foi tendo tecnológica, mais oferta ele foi tendo. Porque mais utilidade ele foi tendo, tá bom? E por último, a questão dos insumos. Quanto mais barato forem os insumos, maior será a oferta. Por exemplo, mototáxi. Por que é barato ser mototáxi? Porque o insumo moto, ele não é tão caro quanto o de quem é taxista, de um veículo, de um carro, tá bom? Então, quanto mais baratos os insumos, maior tem de ser a oferta. Ó, gente, um exemplo simples, Bacabal. Quando o preço da carne estava custando R$20, se vocês observarem, tinha muito espetinho aqui em Bacabal. Quando o preço passou para 40, muitos deles fecharam. Por quê? Porque já não compensava mais trabalhar com espetinho na cidade. Porque o insumo carne ele se tornou caro, tá bom? Então é isso, gente. Finaliza aqui esse segundo tópico, tá bom? Irei enviar para vocês as atividades e o PDF para que vocês acompanhem. Qualquer dúvida, eu estou no fórum. Um abraço a todos e até a terceira unidade.